Fala galera! A era de The Ones, o livro simplesmente encerrou no último domingo com a exibição do último episódio, o episódio que encerrou o evento de 6. E galera, a gente já conversou muito, né, desde o último domingo sobre as consequências, as ressonâncias, as teorias que começam a bater pós o encerramento de The Ones, o livro. Inclusive, teve duas lives que foram extremamente importantes na semana aqui no canal. Primeiro, no domingo, nosso grande debate tradicional, eu e o Henrique junto com todos vocês, a gente abrindo tudo sobre o sexto episódio. E na quinta-feira a gente fez novamente, cara, aquele trio reunido que tá muito massa de reunir esse trio. Eu, o Henrique, o grande Minato da Elkers Family, onde a gente falou não só do sexto episódio, mas a gente abrangiu sobre o The Walking Dead Universe por completo, né? A gente fez o veredito de The Ones, o livro, só que a gente conversou muito também sobre, cara, Daryl, sobre Dead City, sobre o que pode acontecer nesse futuro pros personagens do Rick e Michonne. Então foram duas lives muito interessantes, assim, da gente pegar e abrir completamente o que é, cara, The Walking Dead Universe daqui pra frente também, entendeu? Não só especificamente sobre os acontecimentos de The Ones, o livro. No último domingo, pós o lançamento da crítica aqui no canal, eu tinha feito um vídeo com o maior erro de The Ones do livro, tá? Obviamente na minha opinião, né? E esse maior erro pegava muito sobre a aceleração da trama, que para mim acontece do momento que nossa querida Jades encontra lá Rick e Michonne na cabana, até o encerramento do sexto episódio ali. Que não tem nada a ver com a parte emocional de The Ones Who Live, principalmente com a maneira como ele encerra. E essa semana, obviamente, né, muitas coisas também foram ditas, né, em entrevistas pelo trio, Dana Gurira, Andrew Lincoln e o Scott Gimple, em duas entrevistas que são assim, muito importantes que rolaram para The Hollywood Reporter e também para Entertainment Weekly, tá? E ali é muito falado sobre o que eles queriam contar, o que eles pensaram, o que eles planejaram, por que eles realmente voltaram para fazer The Ones Who Live, tá? Uma coisa era a questão toda do contrato que existia do Andrew Lincoln já em relação aos filmes, só que a Danai não tinha realmente essa ligação, ela não tinha, entendeu? Então, para reunir esses dois novamente, né, Andrew e Danai, algo nessa história ela tinha que realmente fazer muito sentido por tudo que eles e os seus personagens contaram em The Walking Dead. E daí teve, né, algo falado que é muito importante, cara, em nenhum momento eles voltaram, né, isso eu trouxe também, assim, em vídeos específicos na semana, assim, esse abre aspas da galera, em nenhum momento eles pensaram realmente em voltar para colocar os dois personagens em perigo. Para começar, né, a série chama The Ones Who Live, aqueles que vivem. E o aqueles que vivem, né, o Andrew Lincoln até brinca assim, né, em um momento. Cara, a gente não ia voltar para matar um desses personagens, e daí ele faz referência também ao título da série, assim. E a Danai complementa muito nisso, né, que sempre foi o objetivo desse reencontro, primeiro para acontecer, com as dificuldades todas implícitas, né, que teria ali para acontecer esse reencontro entre os dois personagens, e depois o retorno para casa. Era a história de amor de Rick e Michonne, só que essa história de amor culminando com eles voltando para casa. Sempre foi essa ideia. Então tudo que acontece em The Ones Who Live é realmente para que essa ideia original realmente aconteça. E aí, galera, esse é o maior acerto que existe em The Ones Who Live. Porque em nenhum momento, tá? Agora que a gente tem a história por completo, e a gente tem também, né, esse abre aspas de quem pensou nisso para contar antes, tudo isso, cara, fecha de uma maneira muito bem. É uma maneira extremamente coesa, tá? E pra mim, cara, quanto fã desse universo de tanto tempo e a maneira como esses personagens tiveram um cuidado todo, né, de ligação de história de primeiro e segundo episódio, aquela explosão que é o quarto episódio emocional, que é algo, inclusive a Dana Gurira fala sobre isso, né? Ela diz que quando ela escreveu o quarto episódio e ela começou a apresentar aquilo ali para os executivos da MC, teve uma negação em relação ao tom do episódio, que é uma coisa óbvia, porque a gente não está acostumado em The Walking Dead, por mais que as suas primeiras temporadas ela deixa claro que é uma história de sobrevivência, que tem todo o drama da sobrevivência, e é óbvio que tem, né, junto a isso, cara, a questão dos conflitos, a questão, obviamente, dos zumbis, a questão, né, das sequências de ação, isso tudo está colocado, mas o principal sempre foi esse drama dos personagens na questão de sobrevivência e as mudanças que o Kirkman, na história original, foi proporcionando, né, de tom, onde os zumbis deixam de ser a real ameaça, a ameaça realmente começa a ser o humano contra o humano, tudo mais.
a gente sabe muito bem disso, tá? Só que eu achei muito interessante que a Danai realmente, ela entende que isso realmente ia acontecer. Quando ela apresentou esse roteiro de 4º episódio, ela sabia exatamente que essa seria a resposta toda para acontecer. E quando tem, né, esse momento de, cara, firmeza, que isso aqui realmente é importante para a história dos dois personagens, e tem essa aprovação, e a gente vê isso depois como episódio, né, apresentado pra gente, a gente entende o quanto que aquele episódio é importante para desenvolver algo, não só da relação dos personagens, mas não tem como, e isso é uma coisa, cara, que desde o primeiro episódio pra mim ficou extremamente claro. E é uma coisa óbvia, tá? Por mais que muitos, e inclusive até alguns críticos, que tinham liberado suas críticas do primeiro e 4º episódio antes, né, da estreia de The Ones Who Live, estavam colocando, cara, aquele lá não é o Rick Grimes. Cara, não tem como ser o mesmo Rick Grimes que a gente viu nos momentos mais, cara, impactantes de The Walking Dead. Porque o personagem, ele passa por uma série de ações que vão levando consequências e consequências e consequências, e é esse cara que a gente tá vendo. A gente tá vendo o cara que abandonou sua própria esperança, que ele não tem mais esperança, o cara que tentou de tudo pra voltar pra casa. A gente tá vendo, cara, um outro Rick Grimes. Que a Michonne, pra conseguir entrar e fazer com que esse cara realmente volte a se abrir e volte a mostrar pra ele mesmo, né, a pessoa que ele era, isso tem toda uma complicação pra acontecer. Então, a importância desse 4º episódio é justamente pra isso, entendeu? Ele vai a fundo, realmente, nesse desenvolvimento que tem desse aspecto todo emocional por causa de todas as consequências que aconteceram no decorrer dos anos com o Rick e com a Michonne. É com os dois. Só que a Michonne, ela ainda mantém, e se acredite um pouco mais, ela ainda mantém essa esperança ali. Não só do reencontro, mas pós o reencontro é o quê? Cara, ela entender quem é esse cara. E o quanto que ela vai realmente ir até conseguir trazer esse cara de volta. Por isso que eu gosto do início até do 5º episódio, galera, porque é o momento daquele 5º episódio onde os dois têm um momento de paz, né, no meio de toda aquela tentativa de fuga que eles estão fazendo, de toda a evolução que estava acontecendo em relação ao CRM, à busca, é um momento de paz que tem, onde os dois personagens voltam a ser duas pessoas simplesmente apaixonadas uma pela outra, que estão passando um tempo juntas, assim. E é o momento de tranquilidade que, obviamente, que precede a tempestade, que é o encontro da Jades dentro daquela cabana lá e a decisão final do que esses dois personagens têm que fazer para poder voltar a ter essa chance, esse sonho todo de retorno para casa e para seus filhos, para a família. E, galera, não adianta. O aspecto família, ele é extremamente importante para tudo. Para tudo. Esses reencontros, eles são realmente, né, a importância final do porquê que esses personagens eles continuam vivos, do porquê que eles não acabaram com a sua própria vida, do porquê que lá dentro, entendeu, continuou existindo o Acredite um pouco mais. E esse reencontro, ele é algo extremamente claro, claro, e funciona extremamente bem quando a gente pega e entende assim, ó, cara, era essa série aqui, essa série. Se essa série realmente foi planejada para que a gente assistisse e que a gente visse, né, como que seria esse reencontro todos esses dois personagens ali, tudo que vem em paralelo, entendeu? As outras histórias paralelas, inclusive o próprio tom de CRM e tudo mais, eles são focados para o quê? Realçar como que esses dois personagens realmente vão conseguir voltar para casa. É isso. E esse é o maior acerto que tem de The Ones Who Live. Ele funciona extremamente bem enquanto spin-off, entendeu? Porque a força desses dois protagonistas, ela faz isso realmente acontecer. Ela faz isso acontecer. E por mais que eu tenha, assim, problemas, entendeu? Com toda a questão do CRM por causa da maneira como a série avança e corre, cara, com muita, muita, muita velocidade para conseguir encerrar tudo que tem que encerrar, esse arco por completo do CRM, sempre foi o foco, voltar para casa. Podia ser diferente, cara, é óbvio que podia ser diferente, algumas outras coisas, que isso eu bater muito num aspecto pessoal de gosto, entendeu? Como aconteceu na quinta-feira, por isso que eu falei, inclusive, das lives, entendeu? Na quinta-feira, quando a gente fez o veredito reunido, né, do trio ali sobre The Ones Who Live,
né? O Henrique, ele já defende muito mais do que eu defendo esse final ali. Que não tem, e esse final que eu tô falando não tem a ver com o retorno deles para casa. É sempre uma coisa importante, assim. Tem a ver com a definição do arco do CRM dessa forma. No meu gosto, sempre, eu considero que tu não precisa resolver as coisas definitivamente, assim. Tu pode deixar as coisas em aberto, mas isso tudo bate muito em questão, né, do gosto pessoal. Para mim, enquanto fã, cara, o final, a última cena, a última sequência, o reencontro deles para casa, ele é algo que não tem como não bater nessa questão emocional. Porque volta a ser, essa importância toda da família, volta a ser com o que é realmente The Walking Dead da sua origem. Ele é esses reencontros, cara. O Minato, ele fez uma montagem do Walker's Family que é algo que, na minha memória, tinha fugido de quão semelhante é as duas sequências que acontecem. O momento da primeira temporada, quando o Rick vai e encontra o Cal e a Laurie, e o momento agora de final de The Ones Who Live, quando tem Rick, Michonne encontrando Jude e Rick Jr., as montagens, cara, elas são muito próximas, assim, são muito próximas. Que bate tudo também nessa questão de esperança, nessa questão de consequência, questão de entendimento. A única diferença maior que tem, cara, de primeira temporada é que o Rick, naquele momento lá, ele não tinha esse peso por completo de ter passado por coisas e coisas e coisas. Ele estava literalmente entrando nesse mundo novo, e só que a esperança nele estava muito forte ainda de reencontro, né, com seus entes queridos ali. Permanecia, funcionava diferente. Só que também tem, né, esse momento de que o reencontro da família, o quanto que é importante, tanto para Rick, cara, e para Michonne, sabe? E, galera, pô, uma coisa que, assim, para quem não sabe, cara, isso é uma coisa legal, né? Eu sou professor de atuação e sou roteirista, sou diretor e tudo mais, mas trabalho com o ensino, desenvolvimento de atores, entendeu? Desde 2003 na minha vida, tá? E é óbvio que já conversamos muito, né, em vários momentos aqui, inclusive, né, pegando denominadas atuações de alguns atores ali de The Walking Dead, onde deu, né, problemas, assim. Problemas do quê? Cara, não tava tão... o ator parece que não tava conseguindo realmente colocar... não estava conseguindo demonstrar o que ele gostaria de demonstrar para aquele personagem, para aquela situação, entonação de fala, trocentas coisas, né? E aqui teve toda essa questão de pegar o ator do Rick Jr. e pegar inclusive a atriz da Judith, né, a Kaylee, e trazer esses aspectos emocionais no final ali. Isso, galera, pô, é a mesma coisa, assim. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com esses aspectos. Acho que a Danaya também, na segunda-feira, depois das críticas, né, depois que o episódio é exibido na TV americana, na MC, ela vem ao público também e ela coloca lá sobre a questão do ator do RJ ser né, mais tímido, ser mais introvertido, e ela fazendo uma defesa diferente em relação, né, à atuação ali do ator do RJ. E a composição da cena, cara, pô, a gente sempre fala sobre, cara, podia ser um pouco mais, podia ser não sei o que, não sei o que, só que a gente tem que ter sempre muito cuidado em respeito como que essa crítica é direcionada, né, como que isso vai passar. E algo que eu tô falando aqui para nós, que estamos falando aqui, né, da Amplitude, que tem um canal aqui e tudo mais, mas isso pegou geral, né, pegou geral, porque a Danai não foi falar, né, essa defesa em relação ao autor por causa do que estava sendo falado aqui no nosso nicho, entendeu? Muito porque estava rolando isso mais forte em outros lugares, e principalmente na questão do mercado norte-americano. Estava rolando também, é o mesmo sentimento, a mesma sensação que tivemos aqui, tiveram lá também. Né? É algo que tu capta assistindo ali. A única coisa, cara, é que a gente sempre tem que ter muito cuidado em relação à maneira como essa crítica é colocada, entendeu? Porque o mais forte de tudo é a sequência, ela funciona, cara, funciona. E o peso para mim até emocional da cena, ela tá entregue muito para quem tem que estar. Muito para quem a gente já sabe que tem um peso enorme de tudo que aconteceu para chegar naquele momento ali, que é Rick Grimes e Cam Schwein. Ali tá todo o peso que tem que acontecer. E tem aspectos, obviamente, cara, pô,
nenhum dos dois ali tinha a clareza de Rick Grimes na sua memória. Não tinha, porque nenhum dos dois ali conheceu o seu pai, de verdade, né? Da Michonne é completamente diferente, por isso que o primeiro abraço, cara, ele é tão importante, porque realmente reflete tudo isso que acontece. E naquele segundo momento ali, o que acontece, o Rick, tudo que eu queria, cara, era mais tempo para desenvolver mais essa relação familiar. A gente tem aquelas cenas lá excluídas, né? A gente tem inclusive, pô, a prótese muito próxima com a prótese dos quadrinhos do Rick, cara. Putz, como eu queria ter visto aquilo ali. E o Minato até trouxe, né, a teoria rolando que, como estava sendo gravado, né, com o fundo azul era para ser colocado a imagem de Alexandria, porque os sets de Alexandria eles não existem mais, né? Existem ainda algumas casas lá, mas o set fechado de Alexandria ele foi desmontado pós o encerramento da série principal. Então seria realmente para te colocar aquela imagem lá de fundo, e que eles não gostaram da imagem colocada no fundo, por isso não tem, né, a cena do piquenique, não tem onde o Rick mostrando ali a prótese nova. Mas o quanto que isso também acontecendo em cena, acontecendo na tela, ia suavizar muito mais essa reação que muitos tiveram da atuação do ator do Rick, da atriz da Jurt, porque tu ia dar mais tempo ali dos personagens poderem interagir, tu ia dar mais tempo também para os personagens poderem viver aquilo ali que eles estavam vivendo, e tudo ia ficar mais organicamente, com uma relação acontecendo, não só o impacto do reencontro, porque esse impacto do reencontro, cara, tem toda uma complexidade ali. Porque se a gente for pegar aquilo que eu acabei de mencionar, cara, nem o Rick Jr., nem Judith, tá? Eles têm essa lembrança do pai, essa lembrança da Michonne. Então, essa reação acontecendo em tão pouco tempo de tela, cara, ela é muito difícil, assim, de realmente ser traduzida. Do que deveria ter acontecido, do que não deveria ter acontecido, entendeu? Porque tu não tem essa lembrança clara do seu ente querido ali. Tu não tem. Né? Então, a partir do momento onde os dois eles já começam a ter uma clareza dos seus pensamentos, o Rick já não está lá. Ele já é algo apenas a ser contado. De quem eles realmente têm uma despedida é da Michonne. É da Michonne. Então tem tudo isso, cara, para ser considerado também, e tudo isso realmente é muito importante. Então, galera, vamos assistir junto esse final, porque esse final ele representa tudo o que Andrew, Danai e o Scott Gimple reunidos, né? E o Scott Gimple, inclusive, fala, né? Pô, eles se encontraram por vários e vários momentos, e era quarto de hotel, era não sei o quê, para criar essa história, e pensaram, e repensaram, e escreviam, e voltavam, entendeu? É uma composição dessa história dos três. E isso aqui representa, né, do que culmina, cara, esse retorno desses personagens. As botas, cara. As botas, cara. just never wanted you to feel alone. I thought I was. Then I realized I wouldn't. Qual a esperança? Qual a esperança? You got him back? You told me to. Years of bravery.
believed. E sobre isso aqui a gente vai conversar muito ainda, sobre esse futuro todo que pode acontecer, nossos personagens, reencontros. A gente já tá conversando sobre isso, mas a gente vai abrir muito mais sobre isso. O que pode realmente acontecer nesse futuro? Cara, vocês viram aqui, legendado novamente pelo nosso mago Guilherme Catai. Esse aqui é o maior acerto, galera, de The Ones Who Live. É esse reencontro entre Rick e Michonne. Ele é a força que a gente sabe que esses dois têm juntos. É o acredite um pouco mais, é manter a esperança, é tudo que acontece para que Michonne consiga entender o que está acontecendo com a pessoa que ela tanto ama, que não é mais a mesma pessoa e não tem como ser a mesma pessoa. Não existe isso. Não existe isso. É mais um gigante acerto que essa série tem de deixar que essas consequências batam para os personagens também. Né? E de uma forma até preenchendo muitas lacunas, dando muitas respostas. É óbvio que coisas ficarem abertas ainda. Mas, cara, o Henrique até falou uma coisa que bate muito assim, ó. Quando ele terminou de assistir o episódio, vou entregar o Henrique. Quando ele acabou de assistir o episódio, e eu já tinha assistido, já tinha feito a crítica, já estava liberado, inclusive, aqui no canal. E ele mandou assim, cara, não sei se existe final perfeito, mas... que final? E é o reencontro, cara. É tudo isso que é a essência da sobrevivência do que é The Walking Dead. Né? E se esses personagens... Vou trazer essa fala do showrunner de Fear the Walking Dead lá. De tanto que eu bato nesse cara, mas eu vou falar algo que eu achei sensacional de quando ele fala sobre a saída da Al e da Isabel, mas principalmente por causa da Al, por causa do personagem da Megan Grace, quando saem de Fear the Walking Dead. Dentro desse mundo novo que eles estão, desse mundo pós-apocalíptico, esse aqui é o momento onde as personagens têm o mais próximo de uma felicidade possível. E aqui a gente tá vendo exatamente isso acontecer para esses personagens, e principalmente, cara, para Rick e para Michonne, depois de tudo que eles passaram, voltarem para casa. Eles são aqueles que vivem, eles estão novamente com a sua família. Galera, coloquem embaixo nos comentários o que vocês têm como maior acerto de The Ones Who Live. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.